Aqui, gente, eu achei essa frase interessantíssima. Jerusalém, cidade onde a ligação com Deus é local. O que isso quer dizer? Eles acreditam que nós que estamos longe de Jerusalém, para falar com Deus, nós temos que fazer um DDD. Eles não. Eles falam com Deus na ligação local. Porque lá fica o Monte Moriá. Lá fica a pedra fundamental. E aí nós vamos ver isso aí depois, né? Onde ficava o Santo dos Santos. Então achei essa frase muito forte para a gente poder iniciar. Jerusalém, onde a ligação com Deus é local. Pode continuar, Adriano. Aqui nós estamos vendo, gente, hoje nós temos 3 religiões monoteístas no mundo. Ou seja, que acreditam em um Deus único. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas nós temos que entender uma coisa aqui. O cristianismo e o islamismo, eles saíram de dentro do judaísmo. Abraão é considerado o pai de todas as religiões. Foi ele que primeiramente começou a acreditar no Deus único, vamos dizer assim. E a partir daí, nós vamos ter o cristianismo e o islamismo. Qual a diferença? A diferença é que os judeus acreditam em Deus, mas para eles Jesus Cristo não é o Messias. Para eles Jesus Cristo ainda virá. Não, Jesus Cristo não, o Messias ainda virá. Para os judeus, Jesus Cristo foi um farsante, foi um mentiroso. Por isso eles crucificaram Jesus. Nós cristãos acreditamos que Cristo já veio e vai voltar. Cristo é o nosso Messias. Os muçulmanos, né, o Islã, eles acreditam em Jesus, mas para eles Maomé é maior que Jesus. Então a diferença, gente, está aí. E quando a gente pensa, nós estamos no ano 2023. Todos estamos no ano 2023, o mundo todo? Claro que não. Primeiro, os judeus não acreditam em Cristo. Então os judeus não podem estar no ano 2023 depois de Cristo. Os judeus estão no ano 5.784 depois da criação do mundo, porque eles começam a contar o tempo a partir da criação do mundo. Os muçulmanos estão no ano 1444 depois da Hégira, que foi a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então a gente pode ver que até no tempo eles não estão no mesmo tempo, né? Israel está lá no ano 5000 e os muçulmanos estão lá no ano 1444 e nós estamos no ano 2023. Então, gente, olha como que tudo ali é bem complicado. Mas então vamos passar, Ana, para mim. Olha bem, aqui vai começar. Os judeus são descendentes de Isaac. Nossa descendência, né? Porque o cristianismo veio do judaísmo, nós somos descendentes de Isaac. Os muçulmanos são descendentes de Ismael. E agora eu vou falar um pouquinho da parte bíblica. Pode passar. Nós já sabemos o seguinte, nós já sabemos que Abraão, né, o pai de todas as religiões, saiu de Ur na Mesopotâmia, né? Deus tirou ele de Ur na Mesopotâmia e levou ele até Canaã, a terra prometida. E Deus deu muitas promessas para Abraão. A maior de todas era que a sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu, como as areias da praia. Só que Abraão estava envelhecendo e não se cumpria. E aí ele vai ter 2 filhos. Olha que descendência enorme, né? 2 filhos. Primeiro ele vai ter Ismael. E aqui, gente, começa tudo. Vamos prestar atenção, ó, Gênesis 16, 9 a 12. Quem quiser abrir a Bíblia. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos, porque Agar tinha fugido. Mas o anjo falou: volta e vai ter com Sara. E disse mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Então a descendência de Agar também seria grandiosa como
a de Abraão. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Agora presta atenção aqui. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da tua face e de todos os seus irmãos. 1200 anos antes de Cristo, gente, nós já tínhamos a profecia do que ia acontecer agora. Ah lá, Ismael seria contra todos e todos seriam contra Ismael. E aí depois, aqui nós temos Agar e Ismael. Ah, gente, só um minutinho. Aqui, depois disso aqui, né, com 13 anos, depois de 13 anos, Sara vai ter Isaac. Então Ismael e Agar vão para a Arábia Saudita. Então, e ali nós sabemos que é o miolo do mundo árabe. Então os árabes, eles são descendentes de Ismael. Pode ser. Depois nós vamos ter Abraão, mais Sara, que vai ter Isaac, né? Isaac vai ter Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel. Aí sim, Jacó terá uma família numerosa. Jacó terá 13 filhos, 12 meninos e uma menina, a Diná. Tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Eles vão para o Egito, nós já sabemos disso. Quando eles vão para o Egito, eles são uma família de aproximadamente 70 pessoas. Passam 400 anos no Egito e voltam. Só que quando eles voltam, aí sim, gente, nós já tínhamos praticamente, alguns relatos falam de 2 milhões de pessoas. Então, agora, a descendência de Isaac já era gigantesca, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Quando Isaac volta, quando os hebreus voltam guiados por Moisés, Israel vai ter um período, né? O período do juízo, o período dos reis. Vão construir o templo de Jerusalém com Salomão, ok? Só que aí vai acontecer a primeira diáspora. Vai ser quando Nabucodonosor vai levar os judeus cativos para a Babilônia. Aqui a gente tem que entender o seguinte: o reino de Israel, as 12 tribos, já tinha se dividido em Israel ao norte, com capital em Samaria, Judá ao sul, com capital em Jerusalém. Os assírios já tinham levado os israelenses embora, do norte. Nós tínhamos ficado Judá. Então Nabucodonosor destrói o templo e leva os judeus cativos. Depois Ciro, rei dos persas, liberta os judeus e permitem que eles voltem para Judá. Pode passar para mim, Ana. Aqui nós temos, gente, a raiz do conflito, né? Nós temos Isaac e nós temos Ismael, o árabe e o judeu. Vou continuar. Aí o que vai acontecer? Os judeus voltam da Babilônia, reconstroem o templo de Salomão. Só que o que vai acontecer? Agora, gente, os romanos vão fazer da Judéia uma província romana. Quando Jesus Cristo nasceu, a Judéia era uma província romana. Jesus Cristo nasceu durante o governo de Otávio Augusto e foi crucificado durante o governo de Tibério. E os romanos, eles eram escravocratas, eles eram militaristas, eles eram politeístas, eles adoravam o imperador como um deus. Mas os judeus não aceitavam isso. Os judeus eram contra o militarismo, era contra a escravidão, era contra adorar o imperador como um deus. Então, o imperador romano ficou muito estressado. E aí nós vamos ter a diáspora. A palavra diáspora significa sementes ao vento. O que vai acontecer? Adriano, né, eles vão destruir o templo, a segunda vez que o templo é destruída, e ele vai fazer a diáspora. Ele vai, gente, expulsar os judeus de sua terra. Só que antes,
Mudei para mim, Ana. Aqui nós estamos vendo a destruição, né, do templo pelos romanos. E aqui, e aí Adriano, ele queria apagar, além de expulsar os judeus, ele queria apagar a presença dos judeus. Então o que ele fez? Foi mudar o nome dessa terra. E aí, gente, deixou de se chamar Judéia e passou a se chamar Palestina. Palestina significa terra dos filisteus, tá? Porque o P de Palestina também pode ser o PH fazendo som de F, tá? Então, em 135 depois de Cristo, a Judéia passou a ser chamada de Palestina. E agora, gente, olha o que vai acontecer. Os hebreus agora são sementes ao vento. E eles se esparramaram pelos 4 cantos da terra. E vou falar para vocês, eles ficaram 1800 anos vagando por todos os lugares do mundo. E olha, eles foram muito perseguidos. Por quê? Os judeus, eles eram ricos. Aonde eles chegavam, eles conseguiam enriquecer. E isso atraía muito o ódio de todos. Tudo que acontecia de errado, a culpa era dos judeus. Durante a peste negra, que matou 1/3 da Europa, jogaram a culpa nos judeus. Os judeus envenenaram os poços. Durante a Inquisição, em que a Igreja Católica queimava hereges, os mais queimados foram os judeus, porque eles diziam uma heresia, que era o quê? Que Jesus Cristo não é o Messias. Então, gente, por 1800 anos, eles ficaram vagando pelo mundo, mas eles nunca perderam a fé que eles voltariam para Israel. Só, gente, que no período que eles ficaram dispersos pelo mundo, o que vai acontecer? Aquela terra nunca deixou de ter judeu lá, só que num número bem menor, porque os romanos expulsaram eles. Quem chegou lá? Chegaram os árabes. Os árabes que estavam na expansão, eles chegaram na terra que antes era dos judeus. Os nossos primos, né? Os descendentes de Ismael, eles chegaram lá. Pode virar para mim, Ana. Olha, de 1517 a 1917, 400 anos, Israel ficou no domínio dos turcos otomanos, que são árabes. Depois, gente, o Império Turco Otomano passou Israel para o domínio inglês. Os ingleses ficaram 30 anos lá. O que eles queriam lá? Eles queriam petróleo. Furaram Israel de um canto ao outro, mas não encontraram petróleo. Toda aquela vizinhança ali tem petróleo. Israel não. Então, os ingleses falaram, gente, o que eu vou ficar fazendo essa terra? Né? Essa terra não me traz nada. Vou entregar essa terra para a ONU. Agora prestem bem atenção. Que já tinha um movimento chamado de sionismo. O que é sionismo? É um movimento pela volta dos judeus para as suas terras de Sião, para Israel. O mundo todo via os judeus tentando voltar para as suas terras. Muitos estavam migrando devagar, mas o mundo não se comovia. Mas aí, em 1933, Adolf Hitler assume o poder na Alemanha. E tem N teorias por que Hitler odiava os judeus. Acredita-se que é porque ele culpava os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, com Hitler, nós vamos iniciar o Holocausto, que é o extermínio dos judeus. Acredite-se que na Europa havia 12 milhões de judeus. Hitler matou 6 milhões. Nos fornos, né, incinerados, nos campos de concentração como Auschwitz, trabalho forçado, era a chamada solução final. Hitler chamava os judeus de ratos, tá? E aí, quando acabou a guerra, e outra coisa, olha que absurdo, os
os alemães, eles incineravam os judeus e depois usavam as cinzas dos judeus para adubar as plantações, tá? Então, quando acabou, agora que nós vamos começar, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí a ONU e a comunidade ocidental falou: não, gente, os judeus já sofreram demais, 1.800 anos vagando pelo mundo, né, sem ter um pouso. Não, está na hora, vamos organizar isso aqui. E a ONU falou: então vamos pegar aquela terra, preste atenção no que eu vou dizer, nunca teve Estado da Palestina, sempre foi aquele território ali ocupado pela Palestina. Eles só estavam ocupando, que são os árabes, mas não tinha um Estado da Palestina. A terra estava lá, gente, e eles estavam lá na terra. A terra pertencia à Inglaterra por 30 anos, que depois passou à ONU. Não tinha Estado da Palestina. Aí nós vamos ter, pode passar, a partilha da Palestina pela ONU. O interessante disso aqui é que quem comandou essa reunião da ONU foi um brasileiro de Alegrete, né, Oswaldo Aranha. Ele era gaúcho. Ele que fez a partilha da Palestina. Agora prestem bem atenção. Tudo isso que é laranja é árabe. Tudo isso que é marrom é judeu. Se fosse meus meninos perguntavam: ai tia, por que foi assim? Por que não dividiu metade para um, metade para o outro? Por quê, gente? Eles tinham que ficar com um pedaço do mar Mediterrâneo, eles queriam ficar com um pedaço de uma fronteira no Egito, lá em cima, aonde tem a nascente do Rio Jordão. Eles queriam ficar com o corpo do Rio Jordão, que tem água. Então ficou desse jeito a partilha da Palestina. O que vai acontecer? Quando a reunião da ONU acabou, eles vão virar para os judeus e falar, pode deixar o mapa, vão virar para os judeus e vão falar: judeus, vocês aceitam essa partilha? O que vocês acham que os judeus falaram? Eles aceitaram, gente. Por que eles aceitaram? Tinha 1.800 anos que eles estavam vagando. Aquilo ali era melhor do que nada. Então eles aceitaram, ok. Então Israel aceitou aquilo ali. Só que chegou a hora dos palestinos. Palestinos, vocês aceitam aquilo ali? Os palestinos não. Nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Porque essa terra está aqui há 1.800 anos. Agora, por causa da Bíblia, nós vamos ter que abrir mão para os hebreus. Eles não aceitaram. Aqui, gente, começou o problema. Nós já podíamos ter um Estado da Palestina, mas os palestinos não aceitaram essa divisão. Então, até aqui, Israel até agora não está culpado de nada. Só que aí, um dia antes, o mundo árabe, todos os países árabes ali da fronteira, se uniram. Tinha um dia que Israel, falaram que ia criar Israel, e atacaram Israel. Juntou Líbia, Líbano, Síria, Arábia Saudita, Egito, e atacaram Israel. E a gente fala assim, mas claro que eles ganharam, Era só Israel, que nem era um país ainda, contra todos eles. Não, gente. Quando eu estava preparando a aula, a Yasmin falou assim: ai mamãe, mas Israel ganhou tudo. Sim, gente, Israel ganhou tudo. E quando eles ganham, eles sempre falam: nós ganhamos porque nós somos o povo da promessa. Porque essa terra foi prometida a nós. Deus está conosco. É Ele quem está nos protegendo. Mas também, porque a gente sabe do nosso Deus, só que eles tinham a ajuda dos Estados Unidos, que era a nação mais poderosa do mundo. Agora só um pouquinho, volta só um pouquinho, Ana. Aquela parte verdinha ali, vocês estão vendo? É Jerusalém. Jerusalém não ficou pela partilha da ONU, nem com os hebreus,
né? Nem com os judeus, nem com os palestinos. Jerusalém ficou conhecida como capital internacional. Ela ia ser uma cidade do mundo, não seria deles, tá? Aí, gente, o que vai acontecer? Ali, nessa época aqui, Israel vence, tá? E criam o Estado de Israel. O Estado de Israel, ele é novo. Ele tem 75 anos. Ele foi criado em 1948. Mas Israel é a terceira, é a 34ª nação mais rica do mundo. Israel é riquíssimo. Eles transformaram o deserto num grande campo cultivável. 50% da água de Israel vem da dessalinização do mar. Olha bem, Israel é uma economia de ponta. É uma das maiores rendas per capita do mundo. Só que judeus do mundo todo enviam dinheiro para Israel, tá? E aí Israel é fortíssimo. E aí nós vamos ver que nesse período aqui, o que vai acontecer? Israel venceu, mas tá vendo aquela parte, aqui, essas duas partes ali, a faixa de Gaza tá ali, depois eu vou falar. Essa parte amarela, a parte amarela de cima, a Jordânia pegou para ela. E a parte amarela de baixo, o Egito pegou para ele. Os palestinos que podiam ter o seu território, agora, por causa da guerra, a Jordânia falou assim: não, vou pegar essa Cisjordânia aqui e vou ficar com ela. E o Egito ficou com a faixa de Gaza. E aí os palestinos ficaram sem nada, né? Ficaram, se eles tivessem aceitado talvez a partida da ONU, mas acabaram ficando sem nada. Pode mudar para mim. Aí, gente, vai ter a guerra de 1967, tá? Que é a guerra dos 6 dias. O que aconteceu? Israel, segundo eles, a agência de inteligência detectou que os palestinos iam invadir Israel. Israel fala que detectou. Os palestinos falam que eles nunca pensaram em atacar Israel. Só que Israel, de forma preventiva, ele vai atacar. E aí, gente, ele vai triplicar as suas fronteiras. Aí Israel pega a Cisjordânia, pega a faixa de Gaza, as colinas de Golã. Olha lá, tudo aqui agora, ó, Israel toma posse. Nesse terceiro mapa aqui, ele triplica o seu território. A gente pode falar, nossa, mas Israel é acusado de expansionista. Gente, Israel era muito maior nos tempos bíblicos. Israel foi perdendo território. Nem se compara o território de hoje com o território dos tempos bíblicos. Então, depois disso aqui, olha o tamanho que ficou o território de Israel. Mas não para aí. Vamos dar fazendo favor. Olha a quantidade de guerra, gente. Em 1973, nós vamos ter a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o principal feriado praticamente dos judeus, que é o dia do perdão. Eles estavam em casa, tranquilo, né? E eles foram atacados novamente pelos árabes. E os árabes falaram: agora nós pegamos vocês de surpresa, agora já era, agora vocês perderam mesmo. Só que novamente os judeus venceram. E eles acreditam isso a quem? A presença de Deus que está com eles. Então eles derrotaram os árabes de novo. Pode mudar. E aumentaram seu território mais um pouquinho. Aí em 1987, se tiver alguma dúvida, tá, gente? Se souber responder. 1987, vamos começar as intifadas. O que são intifadas? São revoltas palestinas. Tá? E aqui vai surgir o Hamas. Essas intifadas eram praticamente isso. Eram os tanques de guerra de Israel contra os palestinos com paus e pedras. Os palestinos não tinham como vencer Israel desse jeito. E é aí que vai surgir o grupo do Hamas, em 1987. Pode passar.
Agora, gente, isso aqui é interessante. Israel tentou. Israel errou, mas Israel tentou. Em 1993, nós vamos ter o Acordo de Oslo. Vira para mim a próxima foto. Essa foto aqui, ela é ícone. Aqui nós estamos vendo Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos. Desse lado nós temos Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel. E desse outro lado nós temos Yasser Arafat. Eles sentaram para conversar. E aí, eles vão falar assim: então vamos resolver esse problema. Vamos resolver assim. Israel vai devolver a faixa de Gaza e a Cisjordânia para a Palestina. Em contrapartida, a Palestina de Yasser Arafat vai dar a paz para Israel. Gente, Israel estava devolvendo a faixa de Gaza e a Cisjordânia só pela paz. Mas as coisas não são assim que funcionam. Esses dois, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, eles vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque eles quiseram fazer algo. Mas aí que entra, gente. Yitzhak Rabin, 2 anos depois, em 1995, ele vai ser assassinado por um judeu. Um judeu que achou que ele estava negociando com terroristas. E o Hamas também não aceitou esse acordo. O acordo que podia ter dado certo, gente. A Cisjordânia e a faixa de Gaza seria hoje Estado palestino. Mas não deu certo, porque ali é muita coisa envolvendo. E aí nós vamos ver o seguinte. Aí Israel falou: então tá, vocês não querem? Então eu vou ficar com a Cisjordânia e vou ficar com a faixa de Gaza. E hoje nós temos 2 Palestinas. Nós temos um governo palestino na Cisjordânia. A faixa de Gaza é comandada pelo Hamas, que é radical. A Cisjordânia é liderada pelo Fatah, que é moderado. Volta o mapa só um pouquinho para eu poder mostrar um negócio. Aqui. A faixa de Gaza e a Palestina, que fica lá na Cisjordânia. Então, existe o Estado da Palestina? Não, gente. Dentro da Cisjordânia, que é onde fica a maioria dos palestinos, nós temos a Autoridade Palestina, tá? A Autoridade Palestina, ela tem autoridade em um determinado parte daquele território, mas não em todo. Tá? Mas convive bem com Israel, trabalham em Israel, eles convivem bem com Israel, porque o Fatah, ele é moderado. Aqui nós estamos vendo o seguinte, porque hoje a Cisjordânia é de Israel, só que os israelenses, eles deixam os palestinos ficarem lá, porque o acordo de Oslo não deu certo. Então Israel fala assim: ó, Cisjordânia é minha, mas vocês podem ficar aí. Tá bom, pode ficar aí. Só que Israel mostra para eles que quem manda é lá. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está construindo esse muro, o muro da Cisjordânia. Ele pretende que esse muro chegue a 760 quilômetros, com 8 de altura. Ele está cercando a Cisjordânia para poder dificultar a migração dos palestinos da Cisjordânia para Israel. Agora entendam aqui. E o que está acontecendo? Benjamin Netanyahu também, para mostrar para eles que a Cisjordânia é de Israel, está deixando judeus adentrarem esse território e fazerem suas pequenas fazendas, seus acampamentos, tá? Mas então, com a Cisjordânia, gente, não há problema, porque Israel e a Cisjordânia convivem bem. O problema está na faixa de Gaza. Quando então Israel viu que a faixa de Gaza, que o Hamas era muito encrenqueiro, o que Israel
Israel fez? Tirou todos os judeus da faixa de Gaza. Tirou a força, porque havia judeus lá que não queriam sair, mas ele tirou todos os judeus de lá e falou com a Cisjordânia, né? Não quero mais dar conta aqui da faixa de Gaza. Toma que o filho é seu, não quero mais. Só que o que vai acontecer? Israel não manda na faixa, não está dentro da faixa de Gaza. Só que ele cercou toda a faixa de Gaza. Costuma-se dizer que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Tá? A faixa de Gaza, nós temos 2.100.000 habitantes vivendo em 40 quilômetros, naquele estreito ali do Mediterrâneo. Nós temos uma das maiores densidades demográficas do mundo. São mais de 5.000 pessoas por quilômetro quadrado. E a pobreza impera. E outra coisa, o Hamas toca o terror. Por exemplo, agora quando Israel deu 24 horas para a população sair do norte. Israel mandando sair e o Hamas pressionando para a população não sair, porque a população tinha que lutar. E, gente, o que acontece? O Hamas, ele não aceita o Estado da Palestina. Não, ele não aceita o Estado de Israel. O Hamas, ele quer a destruição completa de Israel. É por isso que eles lutam. E eles não preocupam se ali eles vão matar palestinos também. Eles não têm essa preocupação. Por exemplo, os mísseis feitos pelo Hamas são na faixa de Gaza. E eles não têm muita precisão. Então, quando eles lançam um míssil, 90% de chance de cair em Israel, mais 10% de cair na Palestina. E eles não se preocupam. Por exemplo, o QG hoje do Hamas é em túnel subterrâneo debaixo do principal hospital de Gaza. Por que eles fizeram isso? Para não ter como Israel bombardear. Porque se Israel bombardeia aquele hospital, a comunidade internacional cai em cima de Israel. Então os palestinos, e dentro da Palestina, nós temos, da faixa de Gaza, nós temos palestinos cristãos, gente, 7%. Então, nós não podemos falar, torço por Israel, torço pela Palestina. Não, gente, nós temos que torcer para que todos sobrevivam e que o Hamas seja aniquilado, gente. Porque o problema aqui está o Hamas. O problema não está lá na Cisjordânia, tá? E o Hamas, ele é radical. Ele é sunita, né? Porque a gente sabe que os muçulmanos também são divididos em sunitas e xiitas. E eles são extremamente radicais. Então, o que acontece? Hoje, tá? Hoje, a Cisjordânia, aquele pedacinho menorzinho ali, ó. A Cisjordânia, ela depende de Israel. A água, a eletricidade, a moeda que eles usam é o sheik israelense, tá? Quer dizer, eles não são um país. Porque para você ser um país, você tem que ter povo, território e governo. A Palestina tem, a da Cisjordânia, tem povo e tem governo, mas não tem território. Então eles não são um país. A faixa de Gaza tem território e tem povo, mas a ONU não reconhece o Hamas como governo, porque o Hamas é terrorista. Então hoje nós não temos um Estado da Palestina. Nós temos o Estado de Israel e, lembrando, a Cisjordânia, que é aquele pedacinho lá em cima onde fica Jerusalém, lá aquele verde, pertence a Israel. Israel, né, de bom grado, mas com restrições, deixa os palestinos viverem lá, tá? Aqui nós estamos vendo Jerusalém, né? Jerusalém. E aí, Jerusalém, às vezes a gente fala assim, eu costumo falar com meus alunos, né? Jerusalém é o lugar onde todo mundo sonha ir. Só que hoje Jerusalém, ela é uma cidade disputada por 3 religiões, né? Pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo judaísmo. Mas o que tem em Jerusalém que é tão importante para os muçulmanos, por exemplo, que creem em Maomé? Então
vamos lá, pode passar. Ah, sim, olha que interessante. Jerusalém foi a cidade que mais sofreu ataques em todo o tempo. Destruída 2 vezes, uma por Nabucodonosor, outra pelos romanos, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada 44 vezes. E ela está lá, gente, ela está resistindo a isso tudo. Por quê? Porque eles acreditam que lá a presença de Deus é extraordinária. Deus está mais lá do que no restante do mundo. É a crença deles. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo, nós estamos vendo Abraão com seu filho Isaac. Isso? E ele ia sacrificar Isaac aonde? No Monte Moriá. Não é isso? Só que minutos antes do sacrifício, Deus falou, não, só estava te testando, vamos sacrificar um cordeiro. Em cima do Monte Moriá, pode mudar, foi construído o templo de Salomão. E lá ficava o Santo dos Santos, né? Em Jerusalém, no templo, ficava o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. Ok? Só que foi destruído o templo. Pode mudar, Ana. A Arca da Aliança, que ficava lá no templo, que foi construído sobre o Monte de Moriá. Aí o que vai acontecer? Por que ela é importante para os muçulmanos? Os muçulmanos, a gente sabe que eles acreditam em Maomé. E Maomé, com o seu cavalo alado, crença deles, tá, pessoal? Foi levado até o Monte Moriá. E lá ele subiu aos céus e conversou com Jesus, com Moisés e com Abraão. Então, ali no Monte Moriá é sagrado para os muçulmanos, porque eles acreditam que foi ali, naquele lugar, no mesmo que Abraão ia sacrificar Isaac, que Moisés subiu aos céus, desceu ao inferno também, e subiu aos céus e conversou com os profetas. E aí, ali vocês estão vendo o Domo da Rocha. Presta atenção, não é uma mesquita, tá? É uma construção feita pelos árabes para proteger o topo do Monte Moriá. Hoje, ali, né, fica lá em Jerusalém, aonde era o antigo templo de Salomão, foi construído em cima. Ali, gente, fica o topo do Monte Moriá, embaixo daquela cúpula. E essa construção foi feita para proteger esse monte. Nós, cristãos e judeus, não podemos entrar no Domo da Rocha. Só quem tem acesso hoje a visitar, né, o topo do Monte Moriá são os muçulmanos. Aqui nós estamos vendo o Muro das Lamentações, né, que é o lugar mais sagrado para os judeus, é o que sobrou do templo, né, de Salomão. Pode passar. Aqui Moisés, subindo aos céus lá em Jerusalém. Pode passar, Ana. E aqui, por que Jerusalém é importante para nós? Porque foi ali que Jesus Cristo pregou, ali que ele foi crucificado, que ele ressuscitou. Então hoje, gente, Jerusalém é aquela cidade que ela é importante para as 3 religiões. E é uma cidade, vamos dizer assim, comercial, é uma cidade turística. Só que essa cidade ficava dentro da Cisjordânia, que era Palestina, mas que os palestinos arrumaram essa confusão tudo e acabaram perdendo tudo, né? Os palestinos quiseram demais e acabaram perdendo tudo. E aí, a gente pode fazer o seguinte, de observar, na verdade, a fé do povo judeu. Israel está errando? A gente sabe que está também, mas eles estão defendendo, gente, o que eles acreditam. Eles acreditam, muitos deles, judeus ortodoxos, que que o Messias, ele só vai voltar quando Israel estiver toda só com judeus. Então tem alguns judeus que
também não quer os palestinos ali. Porque eles acham que enquanto os palestinos estiverem ali, o Messias não vem. Tá? Ainda temos esse problema. E os palestinos acreditam que essa terra é toda deles. E eles não querem os judeus ali. Porque vocês viram, eles não estão nem no mesmo ano. Eles estão, tudo diferente entre eles. Então, a gente tem que orar por esse povo. Porque isso está longe de ser resolvido. Alguns historiadores acreditam que a única forma de ser resolvido é se a gente voltar na partilha que foi feita pela ONU em 1947. Vamos fazer a partilha de novo, como lá em 1947. Mas isso agora é inviável, gente. Porque os israelenses não aceitam a presença dos palestinos e os palestinos não aceitam a presença dos israelenses. E aí nós estamos nesse imbróglio. E outra coisa, lembrando, Israel não está em luta com a Palestina. Até porque a Palestina nem existe, A Palestina é um povo ocupando um território. A Palestina, o Estado da Palestina não existe. Poderia ter existido se eles tivessem aceitado na partilha da ONU, tá? Israel está lutando contra o Hamas. Nem é contra o Fatah, é contra o Hamas. E ainda nós temos um outro problema que é o Hezbollah, que é um grupo terrorista do Líbano, que também está, vamos dizer assim, em confusão com Israel, porque Israel, há um tempo atrás, pegou lá e invadiu um pedacinho do sul do Líbano. Então Israel também, E aí a gente vê, e o Hezbollah, ele é muito mais poderoso do que o Hamas. Muito mais. E outra coisa, gente, a gente tem que entender que os muçulmanos, eles não têm medo da morte. Tá? Os muçulmanos que são mártires, eles pensam, não, vou morrer pela causa, vou subir ao céu, com as 7 virgens. Então eles não têm medo da morte. Então, hoje, gente, o que a gente tem que fazer é orar. É orar e pedir a Deus, a gente nem sabe como, para tocar no coração do Hamas. E tocar também no coração de Israel. Porque hoje o Ocidente está caindo, matando sobre Israel. A gente tem a impressão, então, de que Israel é todo errado nisso tudo. Nós vimos que Israel tentou, gente. Ele aceitou em 1947, Depois ele tentou de novo em Oslo e nada fluiu. Porque o Hamas não aceita a existência dos palestinos, dos israelenses. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.